Irmãos da Segunda Igreja Batista do Garavelo, nós estamos reunidos aqui e cada um de vocês também reunidos na sua casa para prestarmos um culto ao nosso Deus, um culto de adoração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença neste momento para prestarmos um culto ao Senhor. O Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas mentes, que nós possamos, Pai, estar prestando ao Senhor um culto que seja, que saia realmente do nosso coração, porque só o Senhor é digno de louvor, de honra e de toda glória. Vem falar aos nossos corações e obrigada, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida de cada irmão da nossa igreja, onde quer que ele esteja, que o Senhor possa estar derramando essas bênçãos mais e mais. Obrigada por esses momentos que nós teremos de culto aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor. Nós vamos cantar nesse momento, que é bom estarmos louvando ao Senhor, independente de onde nós estivermos aqui, você aí na sua casa, vamos louvar o Senhor. Bom estarmos aqui é o título da canção que cantaremos. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome, tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tendo para isso tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vamos cantar mais uma vez. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém.
Amém. Que a união do corpo de Cristo nunca esteja em falta, que a gente não use como desculpa um período fora do templo para esfriar como o corpo de Cristo, mas que a união sempre esteja presente em nós enquanto esse corpo. Amém? Irmã Ruth. Realmente que essa união nunca falte entre nós. Onde quer que você esteja, nós estamos unidos no Senhor. O mês de maio é o mês que a Convenção Batista Goiana começa a realizar a campanha de missões estaduais. Então, maio é o mês de missões estaduais. E foi realmente esse tempo que nós não estávamos reunidos, né? Mas hoje nós vamos iniciar a nossa campanha de missões estaduais. Por que missões? Porque mesmo cada um de nós, as nossas casas, nós não deixamos de fazer missões. Mesmo que você fala, mas a igreja não está reunida, mas nós poderemos sim pensar no que é missões, porque nós sempre somos os missionários do Senhor, e nós temos aquelas pessoas que estão exatamente no campo, realizando a obra do Senhor nas igrejas, em algumas igrejas no interior do nosso estado, até aqui em Goiânia também, e a Convenção Batista Goiana tem direcionado esses trabalhos, projetos especiais também, e nós louvamos ao Senhor pela Convenção Batista Goiana. Este ano, o tema de missões estaduais é Eu mais Você, na missão de avançar no cuidado em Goiás. Antes de nós falarmos sobre o tema de divisas, eu vou fazer a leitura bíblica de João 13, de 31 a 35. Diz assim: Quando ele saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podereis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. E o versículo 35, através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Interessante esse versículo que vai basear a campanha de missões estaduais, quando diz que todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Olha aqui, a maneira do discípulo de Cristo viver, ele deixando Cristo refletir na sua vida, ele vai fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus. Por isso é importante nós vivermos esse evangelho, refletirmos a luz de Cristo, para que as pessoas possam olhar e falar, alguma coisa diferente, eu quero estar ali, eu quero conhecer mais. Então, quanto mais nós nos amamos, como nós cantamos, estarmos unidos e nós nos amarmos uns aos outros, nós estaremos evangelizando, nós estaremos mostrando Cristo às outras pessoas. Então, é isso que nós do estado de Goiás precisamos fazer. Eu mais você, na missão de avançar no cuidado em Goiás. E a divisa, como já foi dito, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Olha como é fácil, né? Nós falarmos de Jesus para as pessoas, nós nos amamos uns aos outros. A igreja primitiva, as pessoas olhavam, viam que eles eram diferentes, eles chamavam a atenção pela maneira deles viverem. Então nós também precisamos disso, nos unirmos, nos amarmos uns aos outros, para que as pessoas lá fora possam buscar conhecer esse Jesus Cristo. E neste momento, então, nós vamos ouvir a nossa música, a música oficial, né, da campanha de missões mundiais, de missões estaduais, unidos no corpo de Cristo. Então, o estribilho do hino diz: por tudo que temos ouvido, vivido e aprendido e visto, salvemos o mundo perdidos, unidos no corpo de Cristo. Então, essa é a razão dessa campanha de missões estaduais.
levarmos, através da nossa união, levarmos Cristo a outras pessoas. Então vamos ouvir a música. Graça e paz a todos os irmãos. É alegria nossa, mais uma vez, nos dirigirmos a cada um, especialmente nesse tempo especial que nós temos vivido, um tempo no qual também muitas reflexões têm sido feitas, e estamos nós agora nesse momento especial também, de iniciarmos a nossa campanha de missões estaduais, como já foi dito aqui anteriormente, e nós teremos algumas oportunidades nas quais, pela graça de Deus, haveremos de refletir sobre as mais variadas situações e necessidades do campo goiano, mas a temática colocada para este ano é altamente desafiadora, porque vai falar a todos nós, sobre algo que não cabe apenas naquele sentido teórico, no campo teórico, mas ao falar sobre a questão do amor, do relacionamento entre irmãos, dessa vida de fraternidade, e de comunhão que precisa ser estabelecida, é bom nós entendermos um pouco qual é o alcance também, de tudo isso para as nossas vidas. Então já vimos que a nossa temática é importante para esse ano, só quero repetir, eu mais você, na missão de avançar no cuidado em Goiás, e lembrando dessa divisa tão importante que está em João 13:35, diz-nos assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Queremos então nessa noite, nessa oportunidade tão boa, refletirmos sobre o tema amai-vos uns aos outros. Tomamos apenas como base o verso 35 do capítulo 13 de João, e queremos então pensar um pouco sobre a prática desse amor fraterno. Uma versão King James em português, ela nos traz o versículo dessa maneira: através deste testemunho todos reconhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros.
Talvez nós pudéssemos começar a reflexão pelo final, né, do versículo, e fazendo uma pergunta: verdadeiramente, né, você tem amor para com o seu irmão? Você nutre esse sentimento de amor para com o seu semelhante? E aí, pensando nessa questão tão importante, aqui fala sobre a questão do discipulado, né? E Jesus ele vai identificando, né, algumas situações importantes aqui, como nós lemos no texto todo. Jesus então se dirige, né, sempre para as pessoas e falando a elas, né, de uma maneira toda especial sobre o que significava ser participante do reino desse nosso Deus. Jesus usava algumas expressões íntimas, né, e ele falava filhinhos, né, aquela expressão bem íntima, né, de pai para filho, e diz: filhinhos, eu ainda vou permanecer com vocês por um tempo. E nesse tempo, então, né, algumas coisas podem acontecer e que vocês estejam, né, se apercebendo cada vez mais dos ensinamentos, né, que eu estou então, né, compartilhando com vocês. E ele então diz também que deixaria um novo mandamento para que todos os discípulos, todos os seus seguidores, todos aqueles que se identificassem com ele pudessem então saber que mandamento era esse. Ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros da mesma maneira que eu os amei. Então, desse mesmo modo, vocês tenham amor uns para com os outros. Jesus, como o grande mestre, então ele chamou aqueles homens de uma forma especial, né? Durante um tempo ele preparou aqueles discípulos para que eles fossem mesmo não apenas seguidores, mas eles fossem aqueles que, ao praticarem a palavra, ao vivenciarem aquela palavra, pudessem fazer com que ela também chegasse, né, até outras pessoas. E se nós encontramos, né, no mundo mestres, então logicamente a existência dos mestres irá pressupor também a existência de discípulos. Então muitos discípulos já foram formados, né, nesse mundo, seguindo seus mestres nas mais variadas áreas, né? Então não é apenas nesse aspecto, né, religioso que existem os mestres, mas em muitas áreas, em muitas das esferas da vida, aqueles que se tornaram mestres foram ensinadores de pessoas e fizeram discípulos. Mas infelizmente nós encontramos, né, na história alguns mestres que não formaram bem seus discípulos, ou formaram seus discípulos, né, para práticas do mal, práticas pecaminosas, práticas violentas, né? Então, assim como os mestres foram conhecidos por seus hábitos, ou por algum credo, ou então por algum rito particular que eles imprimiram, né, que eles compartilharam com seus discípulos, muitas vezes chegaram, né, àquele ponto de serem austeros, né, de serem duros com aqueles a quem eles estavam treinando, aqueles a quem eles haviam recebido como discípulos. Em contrapartida a tudo isso, né, Jesus vem e ele se apresenta como mestre, mas um mestre totalmente diferente. Para os discípulos de Cristo, eles então conheceram Cristo, conheceram o amor de Cristo, e esse amor deveria ser então compartilhado entre eles. Os cristãos primitivos, eles eram particularmente conhecidos justamente por essa prática desse amor entre eles mesmos e também entre os gentios. Há uma pergunta, né, de alguma forma, né, colocada, inserida em todo esse contexto
né, que nós estamos apresentando. Se é necessário esse amor de um para com o outro, ele está mesmo sendo, no dia a dia das nossas vidas, sendo exercido, ele está sendo praticado, né, ele está sendo compartilhado. De que maneira as pessoas estão olhando as nossas vidas e nos enxergando em meio a todas as coisas que estão acontecendo. Os dias de hoje têm apresentado, né, algumas situações tão difíceis, e a gente vai vendo, né, pela televisão, reportagens, né, e coisas às vezes aterradoras, né, às vezes situações que nos deixam irados também, porque vai se tratando daquela questão em que as pessoas, elas estão simplesmente aproveitando desse momento, né, aproveitando das situações, e estão explorando, né, o seu semelhante. E às vezes a gente tem visto aí as reportagens, né, que não apenas explorando, mas muitos desses recursos que deveriam estar sendo utilizados, né, para atendimento às pessoas agora nesse tempo, recursos que foram desviados, né, recursos que foram parar em mãos que não precisavam. Então são situações que a gente olha e diz: de que maneira pessoas assim poderão, né, dizer e demonstrar que elas amam o seu próximo, que elas têm então, ou sentem para com o seu semelhante algo especial que possa, através das atitudes, né, fazer com que o outro seja beneficiado. Então, quando esse versículo vem à tona, e que nós precisamos, né, entender que nós só poderemos dizer mesmo, demonstrar mesmo a nossa capacidade de amar os outros, nós só poderemos dizer quem nós somos realmente diante desta sociedade tão carente, se nós vivenciarmos, né, esse amor de Cristo em nós. E aí vem uma afirmação importante no versículo, dita por Jesus. Ele diz: de que maneira o mundo irá te conhecer? De que maneira as pessoas irão olhar para você e vão dizer que você é uma pessoa diferente das demais? Como você vai se apresentar então, né, diante desta sociedade que carece tanto da graça e do amor do Senhor? E Jesus diz: por meio disso todos os homens saberão. É por isso que todos os homens saberão, e eles saberão o que e por qual motivo. Eles saberão que nós somos discípulos do Senhor por causa do amor que nós nutrirmos uns para com os outros. Todos saberão por meio disso, não somente, né, por alguma coisa tão simples, tão banal, mas quando Jesus usou essa expressão, ele também, né, estava compartilhando com eles o seguinte: olha, vocês que passaram da morte para a vida, né, vocês que nasceram de novo, né, vocês que agora vivem essa novidade de vida, então vocês agora estão desfrutando também dessa verdadeira obra da graça de Deus, né, e ela entrou nos seus corações, e uma vez que vocês receberam essa graça do Senhor sobre vocês, então algo diferente aconteceu. E não apenas eu fico conhecendo a mim mesmo, mas eu tenho que também, né, conhecer aqueles que, como eu, se dizem cristãos. Mas por todas essas coisas, né, os homens, em qualquer lugar em que eles estejam, eles saberão que vocês são meus discípulos
se vocês se amarem mesmo uns aos outros, né, se vocês se apropriarem desse amor, né, e se vocês reconhecerem esse amor na vida de vocês, então os outros também haverão de enxergar isto. É interessante que um cristão primitivo chamado Tertuliano, ele foi um dos primeiros autores, né, nascido no continente africano. Então ele foi o primeiro autor cristão que produziu obras literárias, né, falando sobre os cristãos também, né, escreveu algumas obras, né, teológicas, literárias interessantes para o período em que ele viveu, né, e Tertuliano, no momento em que, como historiador também, né, ao falar sobre a vivência com os cristãos, ele identificou algumas questões importantes, né, e ele fez um registro dizendo o seguinte, que os próprios pagãos, no tempo em que Tertuliano viveu e no tempo em que eles viveram também, ele diz a expressão assim, quem diria, né, que os pagãos, quando eles viam os cristãos, e os cristãos então passando pelas ruas da cidade onde eles moravam, quando eles olhavam para aqueles cristãos, eles encontraram naqueles cristãos uma afeição de uns para com os outros. Aonde eles se encontravam, então, era um sentimento diferente, e os pagãos ficavam olhando para aquele comportamento deles e disseram o seguinte: veja como eles se amam, né? Veja como eles não apenas se toleram, né? Mas nutrem mesmo, mantêm esse amor, né? Uns para com os outros. Então, mesmo que eles fossem adversários, né, da fé cristã, eles reconheceram, veja como esses cristãos se amam. Tertuliano, né, num dos momentos da sua vida, ele também usa essas palavras, né, para dizer qual foi o comportamento dos cristãos. Veja, disseram eles se amam e eles estão prontos para dar a vida uns pelos outros. Então era disso que Jesus, né, estava falando. Através desse testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então esse homem deixa nesse registro importante, porque ele dizia, os cristãos são diferentes. E se os pagãos identificaram na vida deles esse comportamento diferenciado, será que hoje os não cristãos, eles poderão também identificar em nós esse comportamento diferenciado, a ponto de dizerem também, ora, veja como os cristãos, né, se amam, veja como eles têm uma afeição, um sentimento diferenciado. Ou eles olharão para nós e verão o mesmo sentimento do homem carnal. Então, pensando nestas questões, né, é que o texto nos leva a pensarmos nisso, e a Convenção Batista Goiana também, né, pensando nisso, diz, precisamos avançar, né, no cuidado em Goiás. E várias áreas, então, serão, né, abordadas, várias áreas serão alcançadas, mas nada disso será possível, né? Não será possível como, né, pastor Samuel colocou, né, numa apresentação, né, que ele fez em relação à campanha. Ele diz, olha, esse é um tema abrangente que nós estaremos então vivenciando, e esse tema muito abrangente nos levará a vários segmentos: evangelização, discipulado, cuidado com os obreiros que estão no campo,
cuidado com aqueles que estão trabalhando na sede, cuidado com aqueles que estão no seminário, cuidado com os domésticos da fé e cuidado também com toda a comunidade. Mas será que todo esse cuidado acontecerá simplesmente por um toque de mágica? Não. Não haverá cuidado algum se o amor de Cristo não estiver no meu coração, no seu coração, no nosso coração. A obra missionária não avançará se esse amor de Cristo não estiver produzindo algo diferente, né, nas nossas vidas. Então, concluindo, né, nós queremos dizer nessa oportunidade, pense nas palavras, né, do Senhor Jesus. De que maneira as pessoas ouvirão a palavra do Senhor? De que maneira elas poderão dar crédito ao seu testemunho? De que maneira elas reconhecerão que você é mesmo um servo de Deus? Então, através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que Deus, né, pois abençoe a todos nós, né, nesse início de campanha, né, e que Deus nos inspire para que no decorrer dela nós sejamos mesmo alcançados, né, pelo grande amor do Senhor, e que esse amor dele por nós, né, possa também, né, ser compartilhado com todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Então, Ministério de Música com a palavra. Amém. Que mensagem maravilhosa, que verso precioso. Que a gente seja reconhecido verdadeiramente pelo amor que a gente tem pelos outros, porque essa é a nossa esperança. A esperança do cristão é o amor em Cristo. Vamos compartilhar o que nós temos de melhor, vamos levar a esperança a todos. É o que nós vamos cantar agora, leve esperança. Seja no lugar que
do porvir. Leve esperança, você pode falar aos que precisam saber. Cristo é a esperança, em seu nome há poder. Leve esperança, seja flecha e farol aos que precisam saber. Cristo é a esperança que vence o mal, aos incêndios ver, todos devem saber, aos incêndios ver, aos incêndios leva tu contigo nome. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, gratos, por esse tempo especial que Ele nos tem dado, por essa inspiração e pelos desafios que certamente todos nós continuaremos recebendo do Senhor. E oremos também na certeza de que a cada dia o Senhor continue enchendo os nossos corações com o amor tão especial que Ele tem por nós, e que nós possamos, como o Ineto cantado há pouco, levarmos essa esperança a quem dela necessitar, e a nossa grande motivação seja mesmo o amor do Senhor por nós, e Ele possa ser compartilhado com os outros. Oremos. Querido Deus e Pai, rendemos-te graças por esse tempo que o Senhor nos tem dado, tempo de privilégio, mesmo, Senhor Deus, com tantas limitações, mesmo, Pai bendito, as tuas casas não podendo se reunir como deveriam, mesmo assim nós te damos graças, Pai Celestial, porque podemos, no aproveitamento das oportunidades, fazer com que a tua palavra, ela continue sendo viva, eficaz para todos nós. Pai bendito, abençoe a nossa igreja nesse início de campanha. Sabemos, ó Deus, que muitos desafios serão colocados e que haja uma resposta positiva para tudo isso, pela motivação do Senhor, através do amor que enche os nossos corações, e assim possamos nós entendermos, Pai, a urgência dessa missão, e possamos nós testemunhar desses fatos verdadeiros, porque eles aconteceram também conosco, porque um dia alguém nos amou, um dia alguém compartilhou do Evangelho conosco, e por causa desse grande amor, nós podemos agora nos reunirmos aqui também, como famílias do Senhor, e que esse amor possa chegar a tantos outros corações e famílias que se acham também carentes da graça do Senhor. Ó Deus bendito, tenha misericórdia de todos nós, da tua igreja nesse Brasil, tua igreja no mundo também, por esse tempo tão difícil que estamos vivenciando, mas que nada disso, Pai bendito, possa impedir a tua obra de avançar. E é nesse cuidado que o povo goiano, que as igrejas batistas de Goiás podem e devem continuar realizando esse trabalho tão importante. Agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor nosso Pai, e que as consolações do teu Espírito sejam conosco,
e seja também, ó Pai, com todo o teu povo, espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Só pra te